Fala, Game Dev, Everton Mello aqui. Só para dizer para vocês que a aula sobre os tipos de dados ela ficou um pouquinho longa e um pouquinho densa. Nós vamos dividir ela em duas partes. A primeira onde eu falo um pouquinho mais da teoria e a segunda onde eu falo um pouquinho mais da prática, beleza? Então é isso aí. E bom, vamos pro código. Agora eu vou mostrar para vocês no código como que nós fazemos isso. Como que essa brincadeira funciona. Então, finalmente, nós vamos para o código, né? Eu já deixei uns comentários aqui, né, pra gente distinguir aí o que vai ser feito. Nós vamos trabalhar com os 5 tipos de dados básicos do C++. E basicamente aqui eu só peguei aquele nosso programa, o Hello World, eu tirei a mensagem da tela e deixei só o return 0 aqui, que é o que é requerido pela função main para que ele pede o retorno de um número inteiro, e aí eu dei aqui o return 0, lembrando vocês que o return 0 significa que o programa foi executado com sucesso. Então nós vamos começar o processo aqui de declaração de variável. Então, conforme eu havia dito para vocês, como que a gente declara uma variável? A gente diz o tipo de dado dela, certo? No caso int, e aí a gente vai colocar um nome para ela, certo? Nós definimos um nome para essa variável e aí nós colocamos o sinal de igual, que significa que nós estamos fazendo uma atribuição de valor e nós damos um valor para ela, ok? Então, eu estou dizendo que o tipo de dado, essa variável chamada número 1, ela tem o tipo de dados int e ela foi inicializada com valor de 10, ok? Eu posso também fazer apenas, aqui nós estamos fazendo uma inicialização de variável, ok? Nós podemos também simplesmente declarar essa variável. Então eu vou colocar um número 2 e colocar apenas o ponto e vírgula no final. Então aqui nós estamos fazendo a declaração desta variável, beleza? Então vamos tentar imprimir essa variável na tela, ok? Então, para a gente imprimir um valor, alguma informação no nosso console, se vocês se lembram bem da aula do Hello World, nós usamos o std cout, que vem de console output. Então, nós colocamos o cout, nós colocamos duas vezes a tag para a esquerda, né, que nós estamos enviando esse valor para o cout, e nós colocamos o número em si que nós queremos, a informação que nós queremos imprimir. Diferente da aula do Hello World, que nós colocamos entre aspas o valor que nós queríamos imprimir, e nós viemos aqui e escrevemos Hello World e colocamos duas vezes a setinha para a esquerda e colocamos o end L, executamos esse programa aqui, deixa eu puxar para cá, e nós temos aqui Hello World. Isso daqui ele é um texto, ele é uma string que nós estamos passando para a saída do terminal. Entretanto, quando eu estiver querendo imprimir o valor dentro de uma variável, como no caso aqui nós temos o número 1, que nós já atribuímos um valor de 10 para ela, se nós viermos aqui entre aspas e colocarmos número 1 e tentarmos executar, veja só o que ele vai imprimir para a gente. Ele vai imprimir o número 1. Ok? Então, quando você estiver declarando, você quiser imprimir o valor de uma variável que você tenha inicializada, então você tem que passar ela sem aspas para que o compilador possa entender que isso daqui é uma variável. Você vai ver que ela já ficou azul, né, um azul mais claro, e aí ele tá, quando a gente coloca para imprimir, vejam só, a gente atribui o valor do número 1 igual a 10, e quando a gente tenta imprimir, ele vai imprimir o 10 na tela. E por que é importante você inicializar uma variável? Porque se você vier aqui agora e tentar
imprimir na tela uma variável que foi apenas declarada, veja só o que vai acontecer. Ele deu um erro, certo? E por que ele deu erro? Ele vai dizer aqui para você que a variável ela não foi inicializada, número 2. Você usou uma variável que não foi inicializada, então ele dá erro de compilação para você diretamente, ok? Então, para que essa variável seja que ela não dê erro na hora que eu quiser imprimir o valor dela na tela, eu preciso inicializar ela diretamente no nosso programa, ok? Então eu teria que vir aqui e dizer para ela que ela tem um valor de 20, por exemplo. E tá tudo bem, ela vai ter um valor de 20. E agora quando eu tentar imprimir, ela vai ter aqui, ela vai imprimir o 20 na tela, ok? Nós podemos fazer atribuições de variáveis também de uma outra forma. Então a gente pode simplesmente vir aqui, dizer int, por exemplo, número 3, e ao invés de nós passarmos para esse int um valor, nós podemos vir aqui e passar, por exemplo, número 1, ok? E aí, quando a gente faz aqui essa operação de atribuição de variável, né, como um todo, basicamente o que nós estamos dizendo para o nosso compilador é: pega esse valor aqui de número 1, copia ele para dentro de número 3. E quando a gente tenta imprimir o número 3, ele vai simplesmente imprimir o valor de 10 que está aqui, ok? Por quê? Porque esse valor ele foi copiado do número 1 para o número 3. Então nós atribuímos o valor que tinha em número 1 para o número 3, certo? E aí, como isso funciona na prática quando a gente vai avançando um pouquinho mais a brincadeira? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora uma outra coisa, certo? Nós declaramos número 1 aqui como int, número 1, né? Atribuindo a ele o valor de 10, ok? Então, número 1 tem o valor de 10. Então, se eu precisar usar o número 1 de novo no meu código, né, dentro do escopo dele, eu não preciso vir aqui e colocar número 1 e dar um novo valor para ele, por exemplo, 30, certo? Eu não preciso mais fazer isso, porque eu já declarei essa variável uma vez. Então, eu só preciso dizer o nome da variável e aí passar o valor para ela, ok? Bom, feito dessa forma, o que ele fez aqui agora? Ele disse para mim que número 1, ok? Ele tem agora o valor de 30. E vocês lembram que eu disse para vocês sobre copiar o valor da variável A para a variável B? No caso, copiar o valor da variável número 1 para a variável número 3. Se a gente vier aqui e imprimir agora o número 3, ele ainda assim vai ter o valor de 10. Mas se a gente vier aqui e imprimir antes dele mesmo, se a gente vier aqui agora e imprimir de novo o número 1, você vai ver que o número 1 agora tem um novo valor. Só que antes dele receber esse novo valor, a gente fez uma cópia dele para o número 3. Então ele não vai assumir esse novo valor. Vamos ver aqui na prática isso que eu estou falando com vocês. Então vamos lá. A gente veio aqui, nós declaramos a variável número 1, demos a ela um valor de 10, certo? Nós viemos aqui na variável número 3 e nós atribuímos o valor que tinha em número 1, nós colocamos ele em número 3, então nós fizemos uma cópia do número 1 para dentro do número 3, ok? E nós determinamos um novo valor para número 1, que agora é 30. Então, o que ele fez? Ele copiou o valor de número 1 para número 3, imprimimos na tela esse valor. Só que no caso, quando ela recebeu um novo valor, esse valor ele não foi de novo copiado para dentro da variável, porque nós não fizemos isso, ok? Nós não mandamos de novo o valor de número 1 para dentro de número 3. Então, para que vocês saibam que isso daqui é muito comum, se você já tem alguma experiência com alguma outra linguagem de programação,
Então dificilmente você teve aí alguma base sobre o que são ponteiros. Né? Se você vem do C Sharp, se você vem do Python, do PHP, do JavaScript, você dificilmente você vai ter utilizado ponteiros. Mas nesse momento a gente precisa saber que nós estamos copiando o valor de um lugar para outro. Ou seja, nós estamos duplicando esse valor na memória do nosso computador. Mais para frente, quando chegarmos nas aulas de ponteiros, nós vamos aprender técnicas diferentes para otimizar essa utilização de memória, certo? Então, como eu disse para vocês, agora número 1 tem o valor de 30, imprimimos o número 30 e a variável 3, que ainda tem o valor de 10, ela foi impresso 10 aqui na tela, ok? Então, só para explicar para vocês esses joguinhos aí que às vezes a gente tem atribuições de variáveis, de copiar uma variável de um lugar para outro, para que vocês entendam como que essa brincadeira funciona, ok? Então, nós temos aqui impresso os nossos números, ok? Bom, para variar, para declarar um float, nós podemos simplesmente dizer o nome do tipo de dados, dar um nome para esse número, para esse tipo de dados e dar um valor para ele. Observem que, diferente do número inteiro, onde nós passamos o número em si, um número inteiro, sem casas decimais, no float nós temos agora a casa decimal aqui do nosso número. Então nós estamos passando o que seria o número inteiro, mas nós temos aqui o ponto, né, e um 0F, que é a casa decimal do nosso número. O F tem que ser colocado no final de um float, que é para especificar para o compilador que esse número ele é float, ele não é um double, porque se você tira esse F aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Só que o compilador vai entender que o dado que está sendo passado para aquela variável, ele é do tipo double. Então, ele faz a conversão automaticamente para float, mas aí é uma operação a mais que o compilador está fazendo. Então, nunca esqueçam de colocar o F aqui no final se você estiver inicializando uma variável float, perdão. Nós temos aqui, por exemplo, o 0F. Isso daqui é uma forma de você atribuir um valor, mas vocês podem ver situações onde vocês têm somente isso aqui, ó, 10.f. Se você não tem um valor para colocar de casa decimal, você só põe o ponto F e o compilador também entende. Porém, como eu disse, vamos tentar seguir aí da melhor forma possível, né? Então nós temos aqui a inicialização de variável, ok? Se nós formos declarar a variável da mesma forma que a gente fez com o int, a gente só diz o nome para ela e coloca o ponto e vírgula e tá tudo certo, ele declara a variável pra gente, ok? Bom, a gente pode imprimir isso na tela, né? Vamos lá, cout, ele vai imprimir o número 4, endline. Então, se nós viermos aqui, imprimirmos na tela, observem aqui que ele imprimiu somente o 10, né? Isso acontece por quê? Porque basicamente nós não temos nenhum valor de casa decimal, então o compilador ele facilita um pouquinho a vida dele e tira aqui a casa decimal do nosso número para que ele não seja exibido. Entretanto, se eu vier aqui agora e colocar 1 e imprimir isso daqui na tela pra gente, você vai ver que ele vai imprimir a casa decimal normalmente, beleza? As regras que a gente aprendeu aqui sobre atribuições, sobre copiar o valor do número de uma variável para outra, ela também funciona para o número float, ok? O próximo tipo de dado, ele é o double. Então, nós temos aqui o double
e nós podemos simplesmente declarar desta forma o número, inicializar desta forma uma variável do tipo double, ok? Então, simplesmente damos o tipo de dado, double, o nome desta variável e atribuímos a ela um valor de 10. É isso, ok? A declaração do tipo double, ela segue a mesma regra. Então, nós temos o tipo de dado, o nome desta variável e apenas ponto e vírgula. Então, declaramos essa variável na tela. Vamos imprimir também. Número 6. Vamos executar o nosso programa. E, voilá, está imprimindo na tela o nosso 10 aqui. A mesma regra se aplica ao double com relação às casas decimais. Se eu vier aqui e colocar uma casa decimal de 55, por exemplo, e executar o programa, ele vai imprimir na tela normalmente, ok? O bool, o tipo de dado bool, ele segue a mesma regra. Então a gente especifica o tipo de dado e, por exemplo, nós damos um nome para variável. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, está chovendo, vai ser receber o valor de false, ok? Então nós estamos inicializando a variável. E aí nós podemos dizer que está nevando, podemos colocar um valor de true, por exemplo, ok? Então aqui nós estamos inicializando a variável. A regra, ela segue exatamente a mesma das outras variáveis que nós já trabalhamos, ok? E por fim, temos o char, né, o char, que é o tipo caractere. Aqui ele tem uma particularidade de todos os outros, ok? No tipo numérico, nós literalmente passamos um número. Nós não colocamos aspas simples, não colocamos aspas duplas, nada. Nós só passamos o número e ele atribui. No caso do boolean, ele vai imprimir somente true ou false, 0 ou 1. Mas no char, ele é um pouquinho diferente. Então, se eu vier aqui, eu sigo a mesma regra. Eu vou dizer o tipo do dado e eu vou colocar aqui o nome da variável. Entretanto, quando eu atribuo esse valor, eu já vou completar isso daqui, observem que a letra que eu estou imprimindo, ela vem com aspas simples, certo? E isso daqui, se nós imprimirmos na tela, std se nós imprimirmos isso na tela, observem que ele vai trazer para a gente a letra que nós estamos colocando. Mas lembra que eu disse para vocês que ele é, na verdade, por debaixo dos panos ele tem um número? Então, olha, observem só isso daqui. Eu vou pegar, eu tenho a letra A, ok? E a letra A, ela é do tipo char, ok? Eu vou colocar aqui letra número. E aí eu tô dizendo para ela que o letra número vai receber o letra A. Então, o tipo char, que recebe um caractere, que nesse caso é somente o A, eu tô fazendo uma cópia dele e colocando dentro de letra número, certo? Que é do tipo int. Ele é do tipo inteiro. Então, o que acontece quando eu tento imprimir isso na tela? Vamos lá. Olha só que interessante. Ele imprimiu em cima, ele imprimiu o número, a letra A, mas quando eu fui acessar ele como um número, de fato, ele imprimiu o número dele na tabela ASCII, que neste caso é 65. Desta forma, você consegue acessar o código daquele caractere. Qual é o grande problema aqui, né? Nós aprendemos a imprimir
caractere na tela. Mas, por exemplo, se eu quiser imprimir o meu nome, car, nome igual a Everton, isso daqui vai dar um belo de um erro no meu programa, certo? Então, se eu vier aqui, Shift D, e tentar imprimir o meu nome, nós vamos ter um problema. Deixa eu executar o programa aqui. Observem que ele já deu erro de cara. E por que ele deu erro? Porque tem muitos caracteres dentro do tipo car, ok? E como que a gente faz para especificar vários caracteres para o tipo car como um todo? A gente pode vir aqui e só mudar de aspas simples para aspas duplas, como é feito em muitas linguagens de programação por aí, linguagens de programação que nós temos. Observem que aqui ele já deu erro na hora, simplesmente ele deu erro, porque não pode ser feito dessa forma. E por que não pode ser feito dessa forma? Porque existe um cara chamado array de caracteres. Por mais que você use, é muito comum utilizarmos string em C Sharp, em Python, em PHP, em JavaScript, em qualquer outra linguagem, por debaixo dos panos, isso daí sempre vai ser um array de caracteres, né? E inclusive o C++ ele tem o tipo de dado string que nós vamos aprender mais pra frente, mas a gente tem essa questão de que se a gente quiser manipular vários caracteres dentro do tipo char, nós usamos de forma cru um array de caracteres. E, bom, como que eu vou fazer isso? Eu estou usando aqui o meu nome, Everton, são 7 caracteres, certo? Então eu tenho que especificar o tamanho para ele. Bom, se meu nome tem 7 caracteres, então eu poderia passar 7 caracteres aqui e utilizar normalmente para imprimir meu nome. Só que observem que ainda está dando erro, certo? E isso daqui é muito comum acontecer porque as pessoas, muitas pessoas não sabem como que o computador, como que a arquitetura do computador interpreta esse tipo de dado. E como que ela interpreta isso? Como eu disse para vocês, ele é um array de caracteres. Cada tipo byte, cada tipo char, vamos entrar aqui um pouquinho na arquitetura. O tipo char, ele tem 1 byte, ok? E isso daqui é muito importante que vocês saibam. Então, se eu escrever Everton na tela, significa que eu tô agora o meu char ele tem 7 bytes? Não, isso daqui é errado, certo? O que ele está fazendo? Ele vai simplesmente dizer para o meu compilador aloca 1 byte, depois aloca mais 1 byte do lado, depois aloca mais 1 byte do lado, depois mais 1 byte. Então, nós vamos criando uma cadeia de 1 em 1 byte. Só que isso vai ter que ter um fim, certo? Porque, no meu caso, no meu nome, ele tem 7 caracteres. Mas e no 8º? E no 9º? Como que eu sei que esse array de caracteres acabou? Então, no C++, que é inclusive a base para muitas linguagens, como o Python, como o C Sharp, como o PHP, nós vamos terminar esses caracteres com esse carinha aqui, que é uma barra invertida 0. Quando a gente faz isso, nós dizemos ao compilador que estamos encerrando o array de caracteres, certo? Então, ao invés de 7, basta nós colocarmos aqui 8, que automaticamente o compilador ele vai contar 7 caracteres para o nome da pessoa, e aí o último caractere ele automaticamente coloca a barra invertida 0 para dizer, olha, ok, esse array de caracteres acabou aqui. E agora, se a gente vier aqui e imprimir na tela, observem que ele imprimiu Everton normalmente. Essa é a forma que o C++ ele manipula os tipos de dados básicos, ok? Então,
esta é a forma que o C++ manipula os tipos de dados básicos, ok? Algumas informações que são relevantes dizer aqui que eu esqueci de dizer no começo, mas nunca é tarde para dizer. Uma variável ela nunca pode começar, por exemplo, por um número, certo? 8 número 10, por exemplo, igual a 10, você nunca pode declarar uma variável começando por um número. Você não declara variáveis com espaço, certo? Então, você não declara variáveis com símbolos que não sejam um underscore, certo? Você não declara variável com hífen, por exemplo, somente underscore. É o único caractere que é apropriado para você declarar variável. Então, tenham isso em mente quando estiverem declarando a variável de vocês. E se você tiver, por exemplo, neste caso aqui, declarando uma variável que vai armazenar um nome, você não vem aqui e coloca um nome de variável como, por exemplo, carteira, certo? Porque não faz sentido. Então, sempre declarem os nomes de variáveis de acordo com algo que faça sentido, certo? Que você vai ler e você vai entender, ó, essa variável é para esse fim. Não dá um nome qualquer, porque o compilador ele vai entender, mas outro programador muito provavelmente não, certo? Então, use nomes que sejam coerentes e que dizem a respeito do valor que aquela variável vai receber. Bom, eu acho que é isso com relação às declarações de variáveis, ok? Então nós aprendemos aqui as declarações, os tipos básicos e aprendemos a imprimir na tela as variáveis básicas do C++. Eu acho que agora a gente pode continuar aqui a aula com a outra parte que eu acho que também é muito importante vocês saberem nesse primeiro momento, que é o quê? O que são bits e o que são bytes, né? Porque isso causa estranheza para muita gente, essa distinção. E basicamente, né, o bit ele é uma unidade básica de informação que fica no computador, ok? Ele nada mais é do que 0 ou 1. Um bit ele vai armazenar ou 0 ou 1. E é isso. Ponto. Ele não vai armazenar nada de diferente. É a forma como a máquina vai ler a informação. 0 ou 1. E agora o byte, ele já é um pouquinho diferente. O byte ele é um conjunto de 8 bits, ok? Então, quando você juntar 8 bits, esses 8 bits viram um byte, ok? E aí, a partir desses bytes, você consegue transmitir informações para a sua placa, para o seu computador como um todo. Então, você tem ali, em cada byte do seu computador, você vai ter uma sequência de 8 números, 8 zeros ou 1 que ele pode armazenar ali no seu computador. Isso é importante por quê? Porque a gente trabalha com computadores de 32 bits, computadores de 64 bits, como hoje basicamente todos os computadores são 64 bits, mas esse tamanho de bits que o computador possui, ele diz muito sobre o tamanho, né, que ele pode comportar de dados, né? Então, se você tem um computador que comporta 4 bytes ou 32 bits, ele não vai comportar a mesma quantidade de dados que um computador que tem 8 bytes e, no caso, 64 bits. O C++ ele é uma linguagem muito inteligente. Dentro da arquitetura dele, ele tem muitas maneiras de você lidar com tipos de dados diferentes. Por exemplo, num computador de 32 bits, você pode usar variáveis com 8 bytes na linguagem C++. Você pode usar, por exemplo, um long double dentro do C++ em um computador que tem arquitetura de 32 bits. Só que, para que ele consiga ler essa informação, ele vai precisar fazer operações adicionais, o que torna isso mais lento.
a otimização de memória ela é uma parte importante de um programador C++. Então, saber a distinção do que é um bit e do que são bytes ajuda a entender melhor aí a resolver esses problemas de memória e de otimização do computador. Aqui eu falo dos tipos básicos, né? Nós temos o int, como eu disse para vocês, ele normalmente ele tem 4 bytes, né? Ele tem 32 bits e novamente ele pode variar de acordo com a arquitetura, de acordo com o sistema operacional. O float também ele tem 32 bits, né? 4 bytes. O double ele tem 8 bytes, né? E 64 bits. O bool ele tem apenas 1 byte e 8 bits. E o char também ele tem 1 byte, que são 8 bits. Ok? Só que para todos os tipos de dados ele entra a questão do normalmente. Por exemplo, o bool ele pode ser armazenado de forma diferente de acordo com a arquitetura do sistema operacional. Então ele pode às vezes usar mais, ele pode às vezes usar menos. Eu sei que tem periféricos, microcontroladores, que você simplesmente armazena um bit dentro de um booleano. Então, dos 8 bits que você tem em 1 byte, eles pegam somente um e armazenam dentro do booleano. Por quê? Porque eles precisam economizar memória, né? Então, essa é uma forma de ser feito isso. E por fim, como que a gente descobre, né, o tamanho que o nosso computador tem de bytes, né? E por que eu falo bytes? Porque normalmente a gente faz essa medição por bytes, não necessariamente por bits, ok? Então, como saber a quantidade de bytes que o meu computador possui? Existe a função sizeOf, que ela nos permite fazer isso, ok? Então eu vou mostrar para vocês na prática como que nós fazemos essa brincadeira. Então eu vou colocar aqui stdcout, ok? Eu vou dar aqui, dizer que é o tipo de dado int. E aí aqui eu estou atribuindo, né, fazendo a atribuição, ele já até completou aqui para mim. Então, nós temos aqui o sizeOf de um int, ok? Então, desta forma aqui, a gente consegue imprimir na tela a quantidade de bytes que o int ele consegue armazenar, né? Quanto que o meu computador, meu compilador consegue armazenar para o tipo de dado int. Então, se a gente executar isso daqui na tela, observem que o int ele tem 4 bytes, ok? Se a gente fizer isso para todos os outros tipos de dados básicos, então int, float, double, bool, char, se a gente fizer a mesma coisa para os outros tipos de dado, a gente consegue ver a quantidade de bytes que cada um deles comporta no nosso computador. Deixa eu puxar para cá. E lá está, ok? Isso daqui é muito útil para que vocês tenham ideia aí do tamanho do tipo de dados dentro do seu compilador, certo? E aí, basicamente, a título de curiosidade, né, para sabermos a quantidade de bytes que nós temos a partir da quantidade de bits, nós só pegamos os bits e dividimos ele por 8 e nós temos aí a quantidade de bytes disponível, ok? É isso aí, eu acho que para a aula de hoje ficou um pouquinho denso esse assunto, mas eu acho que eu consegui cobrir aí todos os tópicos relevantes para esse começo aí de trajetória. Não é complicado, não é complexo, não é nem um bicho de 7 cabeças, são apenas pequenas convenções que a gente precisa se habituar para entendermos como que funciona o nosso compilador, como que vai funcionar a nossa arquitetura, né? Porque programar em C++ tem dessas, você tem que ter consciência
que a arquitetura do seu computador, o sistema operacional que você está usando, eles são importantes e eles ditam muitas regras de como o seu programa deve funcionar. Não é como, por exemplo, você escrever um site, né? Você programar um site que sua preocupação com memória é zero. Eu conheço, inclusive, muitos programadores que eles falam que nos dias de hoje não precisa se preocupar mais com memória. Isso é muito comum. Eu cheguei a ouvir isso na faculdade, de um professor na faculdade. Nós precisamos ainda nos preocupar com memória, e se nós estamos programando games, aí que nós temos que nos preocupar mais ainda com memória. E eu acho que com isso daqui nós vamos tendo a base, porque eu sempre costumo dizer que programar, quando você programa, seja o que for, você tem que levar em consideração a escalabilidade desse programa e a performance dele, certo? Então eu sempre vou ensinar para vocês, explicar para vocês os tópicos de programação, mas sempre levando em consideração a ideia de que pode haver um gargalo, pode haver um problema. Eu acho que para a aula de hoje é isso. Não tenho nesse momento nada a acrescentar. Nós vamos a partir de agora escrever muito código, então não deixe de se inscrever no canal, não deixem de curtir, ativar o sininho das notificações, deixa um comentário aí embaixo, fala se você está curtindo, o que você está achando, se você tem alguma sugestão para dar, e eu espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!